Hoje eu estou aqui para postar um vídeo sobre o último conteúdo que foi ensinado em lógica de programação. Da aula de ontem, a gente falou sobre o conceito de matrizes. O último vídeo que eu postei aqui foi sobre vetores, né? Eu ensinei vocês a trabalhar com variáveis do tipo vetor, que eu expliquei que é um conjunto, né, que armazena vários valores dentro de um só. Mas eu dei a explanação sobre o vetor apenas como um vetor unidimensional, apenas um sistema de linhas e colunas. Mas eu utilizei apenas o índice. Mas hoje eu vou falar sobre o que? Eu vou falar sobre matriz. O que é a matriz? A matriz é um vetor que é multidirecional, chamado de vetor heterogêneo. Em outras linguagens, ela é também chamada como registros, né? Ou em outras apenas não há essa distinção entre matriz e vetor. Mas cada linguagem tem lá a sua sintaxe, né? Mas, independente da linguagem, eu não estou dando foco na linguagem aqui, mas eu vou apenas falar sobre esse conceito de matriz. Nessa explicação de hoje, pessoal, eu vou tentar aqui utilizar formas, né, para que você possa entender melhor. Primeiramente, eu vou colocar aqui o conceito de matriz aqui para você entender melhor. Você já entendeu na última aula que vetor significa conjunto ou arranjos, entre outras traduções. E o que é uma matriz? Do conceito de lógica de programação. Matriz nada mais é do que um vetor com dois índices. Já disse que o vetor ele possui um índice, né? Geralmente representado pela letra I. Quando você vai fazer uma representação de matriz, enquanto que vetor você faz a representação por I como índice do vetor, uma matriz possui dois índices, ela é uma espécie de vetor também, só que um vetor não unigênito, mas heterogêneo. Ou seja, unidirecional. Tem mais de uma direção. Vou estar fazendo uma representação em gráfico aqui, com uma tabela para vocês possam entender melhor. Vou criar aqui uma tabela. Vou criar aqui uma simples tabela com 3 linhas e com 3 colunas. Ok, pessoal. Suponhamos que eu queira trabalhar com dois índices, o índice I e o índice J, né? Como eu representaria isso aqui na tabela para que vocês possam entender melhor, né? Vocês já entenderam o que eu passei se eu fosse representar como um vetor? Por exemplo, eu criasse um vetor, deixa eu só dar um espaço aqui, criasse um vetor A, por exemplo, um vetor A, array, eu criar aqui no escopo do vetor uma 3, por exemplo, representando um vetor de 1 a 3, valores de 1 a 3 do tipo inteiro, por exemplo. Como eu faria para criar esse mesmo vetor, mas em vez de vetor utilizar uma matriz no Pascal? Simplesmente eu faria o seguinte, aumentar aqui um pouco o zoom para que vocês possam acompanhar melhor. Aqui, o que eu faria? Qual é a sintaxe de uma matriz no Pascal, em linguagem de programação Pascal? Ou em outras linguagens pode ser de outro jeito. Mas eu vou focar aqui o Pascal. Em Java, outra maneira, você vai separar por vírgula e você vai fazer novamente aqui uma 3, por exemplo. Né? Atribuir um vetor unidirecional, né? Para fazer esse tipo de matriz aí, tem esse é representado pelo índice I e esse é representado pelo índice J em questão. Vou fazer aqui um exemplo bem prático para que vocês possam entender mais ou menos o que é uma matriz. Vou usar uma aplicação muito comum que você utiliza você vai utilizar no seu computador, por exemplo. Vou utilizar um game. Vou aqui ao game
Campo Minado, que é um dos games iniciais que você possui quando você adquire o Windows. Padrão, vamos aqui esperar carregar. Bom, pessoal, aqui está o jogo Campo Minado. Como vocês observaram, ele é composto, essa aplicação, né, não sei que linguagem ele foi programado, mas provavelmente ele foi desenvolvido em C++, ou C Sharp, né, porque as aplicações desktop da Microsoft utilizam C ou C Sharp. Esse aqui é um exemplo de uma aplicação que utiliza matriz, né? Vocês observem que há um conjunto de linhas e de colunas, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, se esse aqui for ao lado esquerdo, esse lado esquerdo eu tiver o índice J, por exemplo, se eu ligar esse aqui vai ser o terceiro valor do índice J. Se fosse o índice I, esse seria o seu terceiro valor do índice I. O índice J aqui em cima, por exemplo. Aqui seria o que? Seria a terceira linha do índice I e a primeira coluna do índice J. Em gráfico, uma compreensão melhor. Mas eu acredito que vocês estão compreendendo o conceito que eu tentei passar, né? Chegando nessa parte do curso é que é um pouco mais difícil de se tentar explicar as coisas, mas aí eu acredito que com força de vontade, né, com determinação, vocês vão conseguir entender. Vamos supor, por exemplo, eu escolho aqui, clicar aqui, por exemplo, aqui nessa coluna aqui, por exemplo. Essa aqui é equivalente à primeira coluna do meu índice J e é equivalente à terceira linha do meu índice I. Em termos práticos, né? Você utiliza aplicações com matrizes. Se eu, por exemplo, escolhesse clicar aqui, por exemplo, isso aqui seria equivalente à minha coluna 3 do meu índice J. E seria, em questão, a minha quarta linha do meu índice I. É muito comum utilizar essa aplicação prática também no jogo conhecido como Batalha Naval. Acho que vocês devem conhecer. O Campinado é só um exemplo. Aqui, de acordo com o que eu vou aplicando aqui, o objetivo do jogo é você fazer pontos. Se você acertar uma mina, o jogo acaba. Você é obrigado a iniciar novamente. Na prática, pessoal, um vetor, uma matriz unidimensional ou bidirecional é isso aí. Ela possui dois índices, I e J. Desse aplicativo aqui, criado em Pascal, esse pequeno programinha, o objetivo é digitar um sistema de linhas e colunas. Vou compilar aqui para que vocês possam entender. Ó, ele está dizendo, digite a nota 1 da linha, digite a nota da linha 1 e da coluna 1. O mesmo sistema Campo Minado que vocês utilizaram, que linha 1, coluna 1, vai localizar aqui. Linha 1, coluna 1, esse é o resultado. Normalmente você vai, ao escolher linha 1, coluna 1, você vai estar acertando esse valor aqui com o valor. Por exemplo, poderia digitar 10 aqui. Opa. Eu digitaria 10. Às vezes pede para digitar a nota da linha 1 e da coluna 2. Logo mais eu estaria digitando também. Deixa eu voltar aqui até do Pascal. Ele pede, digite a nota da linha 1 da coluna 2. Digitar 9, por exemplo. Nota da linha 1, coluna 2. É isso aí, pessoal. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Eu não programei muito, mas eu fiz um exemplo, né? Aqui para que vocês possam compreender melhor com o exemplo do joguinho, né? Acho que vocês poderão entender isso aí, pessoal. Valeu.